filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: dai ouvido todos, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, glória a Deus, Senhor, vos diz: não temais, nem vos assustais, por causa destas grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé, e vedes a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhe ao encontro, porque o Senhor será convosco. Senhor, eis aqui, ó Pai querido, Deus Santo, a tua palavra, Senhor. Eu peço, Jesus, fala comigo, Senhor, fala com a tua igreja. Pai querido, Deus Santo, Deus de glórias, Deus de maravilhas, tu conheces, Senhor, o nosso deitar e o nosso levantar. Tu sabes, Senhor, o que nós precisamos, Pai, esta noite. Pai da glória, Deus poderoso, Deus de maravilha, Lerraçúria, de queimares sobre cantorébia, sobre cantoribia, labaçúria, de queimanai, radia, labaço, itecou, magantovará, sobre corabaço, iocaramaçúria. Pai da glória, Deus poderoso, não permite, Senhor, que falo de mim mesmo, Jesus, mas que o Senhor possa me usar conforme o teu desejo, conforme a tua vontade. Que o teu Espírito, Senhor, revele a mensagem esta noite, Senhor, porque o Senhor conhece, Senhor, o coração de cada um que aqui está esta noite, meu Senhor. E eu peço, Jesus, toma o altar comigo, Senhor, e fala com a tua igreja, Senhor. Rabassai de canta, rabassuri canta, rabachai. Ouve que para bassuri anda, rabassuri canta, labaste. Pai da glória, Deus poderoso, Deus santo, guia, Senhor, a tua igreja, Senhor. Remedia sobre, canta, rabassuri anda, rabachai. E ninguém cantasse, caiu de com, mas canto libera, masturianda, rebácia. Passou a leandar, do que dove come de caçobra. Pai querido, Deus santo, toma este altar comigo, Senhor, e fala, Pai, porque a tua igreja ouve, Senhor, é que eu te peço, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. A palavra do Senhor que nos dá o Senhor esta noite. Glórias a Deus. O Senhor, irmãos, vem falando de quem foi fiel perante Ele. Glórias a Deus. O Senhor, irmãos, Ele conhece o nosso coração. Ele conhece a nossa entrega. Muitas das vezes, o Senhor fala de uma maneira conosco, somos nós que não damos crédito à palavra dEle. Não é que o Senhor deixou de agir, não é que o Senhor mudou, não é que o Senhor não ouviu, não é que o Senhor não está vendo, mas somos nós, muitas das vezes, que não fazemos da maneira que Ele manda fazer. Ah, pastor, saiu do texto. Não, nem entramos no texto da palavra. O Senhor está falando conosco a respeito de quem dá crédito, de quem dá ouvido ao Senhor. Quem foi Josafá diante de Deus? Você conhece? Você conhece a história? Por favor, senta. Agora é a hora da palavra para os dois. Glória a Deus, aleluia. O Senhor Jesus, irmãos, quem foi
Josafá. A palavra do Senhor fala, irmãos, que quando o rei Asas morre, o pai de Josafá, ele vem de uma linhagem de obediência. Você olha o pai de Asas, o rei Asas. A Bíblia está dizendo que homens que foram sinceros com Deus, que foram retos diante de Deus. Veio o avô de Josafá, o pai de Josafá, obedecendo, temendo ao Senhor. E chegou a Josafá. E você pode prestar atenção na palavra de Deus, que cada um deles enfrentaram uma guerra diferente. Cada um deles tiveram uma guerra para pelejar. Mas quando chega o momento do rei Asas, irmãos, Satanás se levanta de tal maneira, no intuito de Satanás e dizendo Satanás que Judá e Jerusalém não caminhariam mais. Porque, irmãos, aqueles que se diziam ser maiores, nação maiores, povo maiores, agora se reúnem em um só, para vir contra Josafá, contra Judá e contra Jerusalém. E o Senhor, irmãos, por isso que a Bíblia sempre vai nos lembrar, não somos nós que falamos de oração, não somos nós que falamos de jejum, não somos nós que falamos de obediência, é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela vai falar, irmãos, que quando o povo de Amon, os amonitas, os moabitas e os das montanhas de Seir se reúnem, Josafá olha e vê um povo muito grande, um número muito grande de pessoas do exército para vir contra Judá e contra Jerusalém. Se Josafá fosse uma pessoa desobediente como Acabe foi, como que o Senhor daria a ele vitória? Não. Mas o que ele fez? Entra agora a palavra em que lemos diante do Senhor. Que nós lemos o primeiro versículo. Josafá, irmãos, eles estão de joelhos diante do Senhor. Eles estão de joelhos. E quem era Josafá? Josafá, irmãos, ele era o monarca, ele era o líder. O que ele fazia refletia ao povo. Por isso que o povo sofreu no tempo de Acabe e Jezabel. Porque o que eles faziam refletia e tinha que andar como eles queriam. E eram rebeldes. E o Senhor cobrou duramente. Agora vem Josafá, que quando, irmãos, os exércitos de Moabe, de Amon e os da montanha acham que, dizendo assim, não, nós vamos destruir esse povo. Este Judá e Jerusalém não vão conseguir nos vencer. Não vão conseguir, porque são menores. O número do exército são poucos. Josafá praticamente está sozinho. Como que ele vai ganhar uma peleja que aos olhos dos homens já estava perdido? Entra a igreja neste momento. Josafá, ele era rei. Quando Acabe foi morto, que ele fez aliança com Acabe, Josafá, que eles se reúnem ali para saber se eles iam para a guerra, a diferença em qual o Senhor está nos trazendo nesta noite. Acabe reúne os profetas, 400 profetas, não eram poucos. Eles reúnem aqueles homens ali para profetizar coisas boas para ele na guerra. Então eles estão com aliança com Josafá e Josafá olha e diz, mas ainda não há um homem de Deus aí a quem possamos consultar. Acabe diz, sim, há um, mas esse daí não fala bem de mim, por isso que ele não está aqui. Em outras palavras dizendo,
Quando ele fala desta forma, Josafá fala, aí é um de Deus. Porque se o próprio rei está negando ele aqui, é porque ele fala a verdade. Glória a Deus, Senhor. Mas o rei disse assim, mas vamos mandar chamar ele da mesma maneira. Então veio o profeta para tirar ele da onde ele estava. Alguém já disse para ele, mas chega lá e profetiza, não é como no meio. Tá bom? E ele chega então diante do rei, e o rei pergunta, e aí, tem alguma coisa para mim? Tem, tu vai para a guerra, tu vai vencer, tu vai voltar vitorioso. O rei olha para ele porque vê, eu acredito, pastor Rafael, que era como um homem de Deus, um homem de ousadia. Eu acredito que o rei olha para o rosto dele e ele sorrindo, vê ele com ironia. E quando o rei olha para ele, vê desse jeito e fala, está errado, fala a verdade. Ele diz, tu vai para a guerra, mas tu não vai voltar. Porque se tu voltar vivo, não foi Deus que falou através da minha boca. Josafá diz, isso em nome de Deus. E acontece, eu estou aqui, irmãos, fraseando a palavra. E quando ele vai para a guerra, irmãos, ele vai disfarçado. Josafá vai com suas roupas reais, pintando que os inimigos eles vão até Josafá. E quando vê que não é Acabe, eles ficam procurando Acabe. Mas lá no meio tem um frecheiro. Podia até mesmo ser cego, mas era guiado para por Deus para cobrar a desobediência de Acabe. O frecheiro, irmãos, ele lança a flecha sem rumo, e a flecha cai em cima de Acabe no carro. Saiu do texto, pastor, nós vamos chegar no texto. Glória a Deus, aleluia. E ali, irmão, Acabe, ele sofre o dia inteiro. Tudo aquilo que ele fez, o povo sofreu, tudo aquilo que ele teve a desobediência, de não ouvir, de não dar crédito a Deus, ele sofre. Ele está sofrendo com dor, porque ele tem uma flecha dentro do corpo dele. Ele está sofrendo por ver o seu exército sendo massacrado. Mas a palavra de Deus não cai no chão. Glória a Deus, Senhor. Acabe morreu, você conhece a história. E o nome do Senhor foi glorificado. Josafá, ele vai para uma peleja maior. Tem 3 inimigos contra ele. Ele diz, no primeiro versículo, ele está de joelho orando com Judá e todo Jerusalém estão de joelho ali no átrio do pátio, decanta lá, basurianda lá, baixai. E Josafá está com seus olhos erguidos para o céu. E ele diz, Senhor, nós não podemos, não tem como nós vencermos. Naquele momento, o Espírito do Senhor se manifesta em José. O que ele quer dizer, pastor, para mim esta palavra? Irmãos, nunca um povo vai vencer se não tiver em oração. O primeiro versículo, Deus nosso, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante esta tão grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. O rei, irmãos, ele sabia que o exército de Judá e de Jerusalém não podia vencer. Ele disse, então eu vou orar. E quando o povo vê que o rei está de joelho, chega a multidão do povo, irmão, já não é mais só o exército. Todos os moradores estão ali junto com ele. Eu não estou dizendo, rei, nós estamos te apoiando, não. Aí eles estão dizendo, rei, nós estamos te obedecendo. Se o Senhor está orando, nós vamos orar também. Se o Senhor está orando, se o Senhor crê que Deus vai dar a vitória, nós cremos também. Porque o rei era o guia, o rei era o monarca. Mas hoje, irmãos, nos nossos dias, está uma desobediência tão grande. Quando Deus fala para a igreja, olha, igreja, dobra o seu joelho, busca. A vitória vem, mas você tem que orar. Nós estamos olhando para a parede. Nós estamos esperando, não vai acontecer um milagre. Mas como que vai acontecer se nós não estamos orando? Como que Deus vai fazer a obra se nós não estamos obedecendo?
tem como, igreja. Glória a Deus, Senhor. É a Bíblia, não sou eu. Eu sempre prego isso para os Isaías, eu sempre prego para o Caleb. Porque muitas das vezes fala assim, mas é jovem. Quando que Davi começou a servir a Deus? Quando que Samuel começou a servir a Deus? Esses dias atrás nós estávamos orando, nós estávamos preparando para orar, e o Isaías estava com brincadeira, o que eu falei para vocês, Isaías? Irmãos, eu não analiso, porque, irmãos, são dentro da minha casa, são meus filhos, amanhã ou depois, quando eu estiver lá fora, eles sabem o que é verdade, eles sabem que a verdade vai prevalecer, e se eles se manterem diante de Deus, Deus vai honrar eles. Glória a Deus, Senhor. Muitas das vezes as pessoas querem, irmãos, inventar história dentro da igreja para jovem, para atrair jovem, para atrair criança. Não, irmãos, Moisés, decanta lá, basuriando lá, baixai, aprendeu no Egito a servir a Deus, porque ele ouviu o sofrimento dos seus irmãos, ele conhecia todas as leis do Egito, mas ele conhecia a lei de Deus. Samuel, irmãos, como criança, foi entregue nas mãos do sacerdote, ele aprendeu desde pequeno a servir a Deus. Somos nós que erramos, somos nós que muitas das vezes não queremos cobrar, porque não, se eu apertar, vai espalhar, se eu apertar, eu não posso pressionar. Você não pode pressionar, mas você tem que ensinar. Saiu de Deus, pastor? Não. Israel conhecia Deus. Israel, irmãos, ele sabia quem era Deus. E sabia que todas as vezes que eles brincavam com Deus, Deus permitiu o inimigo para cobrá-los. Por que que hoje nós achamos que é diferente? Por que que hoje nós achamos, não, eu estou na igreja, não, já basta, eu estou no culto, não, igreja, é temor à obediência. Nós muitas das vezes estamos brincando com Deus, dentro da igreja somos um, lá fora somos outros. Abrimos a boca lá fora e falamos o que queremos, esquecemos que tem consequência. Uma hora ou outra Jesus vai cobrar, uma hora ou outra Jesus vai permitir o inimigo se levantar. Prova para mim, pastor, por que irmãos encanta lá na Surianda, lá baixai, quando o povo de Israel herdou a terra de Canaã, a Bíblia vai dizer para mim e para você que o povo se descansou, irmãos, não tinha mais luta, os irmãos, os homens começaram a engordar, porque eles não lutavam mais, porque não tinha peleja, e eles deixaram, irmãos, de servir a Deus. Deus levanta os inimigos e fala, agora vocês têm que lutar. É Bíblia, não sou eu. Glória a Deus, aleluia. Não é servir a Deus de qualquer forma. Entramos na vida do filho dos filhos de Eli. Eles eram sacerdotes. Mas Eli, irmãos, como sacerdotes, nunca corrigiam os filhos. Veio a guerra. O Senhor falou com Samuel que ia permitir a morte sobre os filhos de Eli. E você pode ver, irmãos, que a desobediência do pai traz consequências graves. Porque, irmãos, porque na vida de Eli, pastor Rafael, não sobrou nenhum para ser sacerdote. O Senhor tirou, irmãos, os filhos e tirou o sumo sacerdote que era ele do altar. E da família de Eli não sobrou nenhum para ocupar o lugar dele, veio Samuel. Muitas das vezes, irmãos, nós achamos, porque nós estamos na igreja, porque nós pregamos, porque nós louvamos, porque nós estamos cultuando, já está bom. Não, mas já está bom não, igreja. Nós precisamos descer todos os dias. Nós como pastores, como obreiros, nós temos que saber a responsabilidade que tem sobre as nossas costas. Nós temos que saber, irmãos, que outras pessoas vão chegar diante de Deus através de nossas vidas, e nós vamos chegar diante de Deus, depois ela baixa, depois ela súbia, dizendo, Senhor, olha aqui, Senhor, o que tu me mandaste eu fiz, está aqui, Senhor, a minha oferta, que as almas que o Senhor designou para nós. Aleluia, Senhor. Mas se nós chegarmos com as mãos vazias, sofrendo, olhando só para os problemas, está dizendo o que para Deus? Não, Senhor, eu estava tão preocupado com a minha vida, eu estava tão preocupado que eu não orei como era para orar, que eu não busquei como era para buscar. O Senhor vai dizer, Senhor, inútil, saiu
que foi? Senta ali, por favor. Senta lá, senta lá. Chega de brincadeira. Glória a Deus, aleluia. Muitas vezes nós, irmãos, não fazemos o que é reto diante de Deus. Muitas vezes nós deixamos de ensinar a verdade. Muitas vezes nós mesmos deixamos de viver a verdade. E não podemos. Não é desse jeito. Se nós queremos servir a Deus, irmãos, queremos que Deus faça algo em nossas vidas, através de nossas vidas, da nossa família, nós temos que entender que nós somos chamados. Glória a Deus. Não é um problema maior do que o seu Deus, não, igreja. Nunca foi. Por que muitas vezes nós sofremos? É porque nós olhamos para o problema. Estamos sempre dizendo: Senhor, olha o tamanho do problema. Senhor, olha como é que está essa luta. Não, igreja. Josafá, ele orou ao Senhor. Ele disse: é grande, Senhor. É numeroso. Nós, com as nossas forças, não podemos fazer nada. Mas os nossos olhos, Senhor, está posto em Ti. Ele disse: a nossa confiança, Senhor, está posta em Ti. Hoje nós olhamos para o problema, irmãos, e achamos que ele é maior do que o Deus que servimos. Nós olhamos para o problema, irmãos, e muitas das vezes se rendemos já, mas eu já não consigo orar, mas eu não consigo mais, eu não consigo. Não é que o problema é maior, é porque você deixou de orar faz dias, você deixou de buscar faz dias, e você, o inimigo cegou os seus olhos. A Bíblia é sagrada, irmãos, que estamos dizendo. Porque se Josafá olhasse, irmãos, e não cresce, ele ia entrar em desespero. Mas ele não, ele confiou no Deus que ele servia. Mas nós estamos olhando para as lutas e estamos querendo resolver com as nossas forças. Estamos dizendo: Senhor, em outras palavras, Tu não faz porque olha como é que está. Não, igreja. Obediência ainda faz a diferença. Obedecer a Deus ainda faz a diferença hoje. Muitas das vezes as pessoas acham que eu quero pregar muito demais, que eu quero ensinar. Não, irmãos, eu entrego o que Jesus manda. Glória a Deus, Senhor. Não adianta, irmãos, eu vim aqui dizer para você: não, irmão, tá bom, gente, tá, não, pastor Márcio, tá bom, não, pastor Rafael, não, irmãos, tá bom, gente. Eu sei que Jesus está dizendo que não está. Eu sei que Jesus está dizendo que vocês têm que melhorar, nós temos que melhorar. A igreja tem que melhorar. Dentro da nossa casa nós temos que melhorar. No meio da nossa família nós temos que melhorar. Muitas das vezes nós dizemos: o fulano não quer, o cigano não quer. Mas é porque ele vê muitas das vezes a falta minha, a falta sua. O que a pessoa, irmãos, eu já disse, a Bíblia diz para nós que nós somos espelho. Está sentindo mal? Está sentindo mal? Vem cá. Vamos lá. Pode deixar assim mesmo. Vem, nós vamos orar. Está doendo muito, Júlio? O joelho? É um pouco mais. Estende as mãos para cá, Senhor, Pai querido, Deus amado, Deus poderoso, Deus Santo, aqui está Jesus, o teu filho, Senhor. Pai querido, Deus amado, Deus poderoso, rebassui, anda, lavachai, canta, rebassúia. Senhor, que não seja os simples olhos, Jesus, que não seja minhas mãos, mas as tuas mãos, Senhor, neste momento, Senhor, sobre o joelho do teu filho, Senhor. Venha tocando, Jesus, com o teu poder. Venha queimando, Jesus. Venha destruindo, Senhor, todo mal, Senhor, que causa dor. Seja o que for nos dedos, ossos, Senhor. Venha arrancando, Jesus. Queima, Jesus, queima toda a opressão maligna, toda a opressão das trevas. Venha arrancando, Senhor, todo mal que causa dor, toda a obra maligna, toda a enfermidade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sai! Em nome de Jesus, sai! Senhor, passe teu bálsamo, Senhor, e confie no milagre, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Jesus, amém?
Toma posse em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Santo, santo é o Passo e Comandi Cabaçu e Comandar. Aleluia, Senhor. Abraço. Irmãos, nós só estamos olhando para o problema. Nós estamos esquecendo, irmãos, que Deus, Ele faz milagre. Nós estamos esquecendo, irmãos, que Ele é poderoso. Mas você não sabe o que está acontecendo. Você não sabe, pastor, e canta lá, pastor, eu não sei. Mas Jesus sabe. É por isso que Ele está dizendo para nós esta noite. Nós temos que dobrar mais o joelho. Nós temos que buscar mais. Nós temos que confiar mais nele. Glória a Deus, aleluia. Que às vezes vemos a igreja e saímos. Deus não falou comigo. Não, mas não é que Deus não falou. É que você queria uma revelação particular. Uma palavra que massageasse o seu ego. E Jesus veio e disse: conserta. Põe o terraço para a tua vida no altar. Viva mais para o Senhor. Desça mais diante do Senhor. Viva mais para Ele. E nós, irmãos, estamos esperando que outros vivam. Não, a palavra não foi para mim. Não, mas a Bíblia está dizendo para nós que Deus não fala com quem está ausente. Jesus, Ele fala com quem está presente. Aleluia, Senhor. Vamos viver mais para o Senhor. Nós somos obreiros da casa do Senhor, mas muitas das vezes as pessoas só olham em nós, só vê sofrimento. Mas já é obreiro, como é que está? Não, irmãos. Estou passando pela prova, mas estou dando glória. O diabo se levantou, mas eu estou dando glória. Eu não vou na igreja hoje porque o problema está grande. Eu não vou na igreja hoje por isso. Irmãos, todos os cultos que nós faltamos, vai ter uma cobrança de Deus para nós. Se não via tempos depois, no momento Jesus já cobra. Por que a igreja é mais importante que Deus? Não, a igreja não é mais importante da igreja, mas em nome do que é o Senhor. Mas por quê? Porque Ele está na igreja. Se Ele, nós muitas das vezes dizemos, tomamos a oportunidade e dizemos: não, quando eu cheguei aqui, Jesus já estava. Então por que você não deu encontro dele? Por que hoje você diz: não, Senhor, o problema está tão grande que eu não vou, não. O Senhor está na igreja, então o Senhor fala que está aí, eu não vou, não. E muitas das vezes estamos sofrendo. Muitas das vezes, irmão, Jesus permite o sofrimento, porque nós estamos olhando, irmão, só para as paredes, estamos esquecendo. Josafá não olhou para a parede, para a sua e comandava a Sébia. A palavra está dizendo, irmãos, que a oração de Josafá, ele diz: os nossos olhos estão postos no Senhor. E nós, igreja, Aleluia, glória a meu Deus. Deus, tem que resolver. Como? Se eu não busco, meu Deus, tem que fazer. Como? Se eu, irmão, só estou pondo, como dizem, os pés pelas mãos. Muitas das vezes, fora da igreja, irmão, nós desonramos ao Senhor. E Jesus está falando faz tempo. Só que vai chegar o momento que Jesus vai começar a cobrar. Porque nós não somos mais inocentes. Porque a palavra está dizendo para nós, irmãos, que a partir do momento que nós passamos a conhecer a palavra, deixamos de ser de comarabassura inocentes. Tudo tem preço. Jesus cobra, irmãos. Jesus cobra. Glória a Deus, aleluia. E a palavra está dizendo para nós, irmãos, que depois da oração de Josafá, e todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças e mulheres, as suas mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matatias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: dai ouvido todo, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assustais.
por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Para o Espírito descer, eles tiveram que orar, igreja. Por isso que é a importância da oração, por isso que é a importância da comunhão. Mas muitas das vezes nós estamos na mesma igreja, mas os sentidos estão diferentes. Muitas das vezes, irmãos, nós precisamos, muitas das vezes dizemos, vamos dar mais as mãos, vamos se unir mais, vamos buscar mais, mas só palavras lançadas ao vento. Glória a Deus, aleluia. Se nós olharmos pela palavra, se entre a família não tem paz, como que vamos oferecer a paz aos outros? Eu não sei porque Jesus está dizendo isso. Porque nós precisamos, irmãos, ter a nossa paz interior primeiro. Jesus já disse diversas vezes para nós, quando o inimigo se levanta, cara, que é ele que vai agir. Mas muitas das vezes nós fazemos diferente. Muitas das vezes, em vez de nós dobrar o joelho e orar, nós vamos agredir com palavras, achando que Deus não está vendo, que Deus não está escutando. Se eles tivessem tratado desta maneira, irmãos, eles não tinham tido vitória. Mas quando eles terminam de orar, irmãos, estão todos ali reunidos, aí a Bíblia está dizendo, é o Espírito do Senhor. E Jaziel então entrega, irmãos, aquilo que o Senhor manda, mas por causa da obediência do povo de Deus. Não adianta, irmãos, nós acharmos que vamos servir a Deus de qualquer maneira ou como nós queremos, não. Servir a Deus, irmãos, não é como nós queremos, é como Ele quer. Uma certa feita na cidade de Citrolândia, irmão, chegou o irmão da igreja. Ele vivia pulando de igreja em igreja, ele chegou e disse para mim, pastor, agora eu achei uma igreja que me aceita. Que me aceita do jeito que eu sou. Eu falei, tá, mas a igreja te aceita do jeito que você é, qualquer igreja te aceita. Mas você tem que ter mudança. Vinde como está, mas não permaneça como está. Ele disse, não, o pastor disse para mim que eu posso viver do jeito que eu estou. E ele era, irmãos, um homossexual, como dizem, né? Irmãos, ele nunca afirmou. Tem pessoas, irmãos, que não têm esse tipo de problema, mas ele não vive em lugar nenhum, porque em lugar nenhum está certo, lugar nenhum está perfeito para ele. Tem que ser um lugar que aceita ele com os defeitos, com as falhas, mas ele tem que continuar falhando. E a Bíblia não vai dizer isso para nós. Nós temos que nos consertar perante Deus todos os dias. A palavra, irmãos, que é pregada não é nossa, a palavra de Deus. Então nós temos que aceitar a palavra do Senhor. E o Senhor diz, dai ouvido, Judá e moradores de Jerusalém. Porque muitas das vezes a igreja não está dando ouvido. Muitas das vezes, irmão, nós estamos, como eu já disse, olhando para o céu e dizendo, Senhor, olha está comigo o problema. Senhor, olha o vento que está vindo. Senhor, olha a tempestade. Senhor, olha as ondas. E Jesus não está olhando lá de cima dizendo para nós, e eu estou aonde? Se você só olha para mim para dizer para mim que tem problema. Quando nós olhamos para Deus só para dizer para Ele que nós temos problema, irmãos, é porque nós não temos fé. É porque nós não acreditamos que Ele muda a história. É porque nós não acreditamos que Ele muda o cativeiro. Irmãos, e na Bíblia Sagrada, irmãos, tem tanto cativeiro que aos olhos do homem era impossível mudar. E Jesus mudou. O Senhor transformou, irmãos, o que era tristeza em alegria. O Senhor transformou o que era prisioneiro em governador. O Senhor transformou, irmãos, um simples pastor de ovelha em rei de Israel. O Senhor transformou, pastor Rafael, que canta lá, basculhando, ela baixa um voto em a voz de Deus. Como, pastor? Ana fez um voto no templo, e aquele voto nasceu. Ela disse, se o Senhor me der um filho, ele canta lá, basta e cobra. Um filho homem, eu o darei a vós por toda a vida dele. E o Senhor deu a Samuel. Samuel foi desmamado,
E a Bíblia fala que Samuel era a voz de Deus. Muitas das vezes, irmãos, nós fazemos voto e não cumprimos, nós falamos com Deus e não cumprimos, e depois queremos que Deus faça tudo, faça o melhor para nós. Você acha que naquele dia nós não vamos ser cobrados? Você acha que naquele dia nós vamos estar diante do Senhor e o Senhor vai falar para mim: não, você errou, você pegou, não teve conserto, mas teve para coisa dele? Irmãos, aonde isso? Não, igreja. A Bíblia está dizendo para nós que Ele vai apartar os bodes das ovelhas. Esquerda vem bodes, direita vem ovelhas. E Ele vai dizer para as ovelhas: entrai para o gozo eterno. Irmãos, se nós vivemos diante de Deus alvejando isso, ou desejando ouvir esta palavra, nós temos que se consertar todos os dias mais, nós temos que viver todo dia mais, nós temos que nos entregar todo dia mais para o Senhor, que não é de qualquer forma que nós vamos entrar no reino eterno. Não, igreja. Glória a Deus. Não é de qualquer maneira. Hoje, irmão, nós pregamos, muitas pessoas não dão valor, não dão crédito, nem dentro da igreja não creem na palavra. E acha, irmãos, que está certo, não estou acima daquilo que foi pregado. Não, igreja. Só manifesta o Espírito depois de oração. Muitas das vezes, irmãos, nós vamos para igrejas dizendo assim: não, vamos sentir a presença do Espírito Santo, mas nós já vemos trazendo peso. Por quê? Porque nós já, o primeiro passo, nós já não obedecemos a Cristo. Não, mas quem vai pregar, quem vai louvar, tem que ter a mão só, não, igreja. Não é assim. Quem tem um chão de louvor, Deus vai manifestar, claro. Mas não é para aquele que não orou, que não buscou, que não desejou chegar e receber. Não, irmãos, para nós receber, nós temos que vir preparados, nós temos que sair de casa em meio à luta, peleja, batalha, dizer: eu vou lá hoje, Senhor, para te adorar. Mesmo que eu não Glória a Deus, Senhor. Oportunidade, mas a minha alma vai te adorar, Senhor. E Deus manifesta, irmãos. Deus manifesta, muitas das vezes sai de casa dizendo assim: não, hoje eu quero ouvir uma palavra que, olha, que venha falar comigo, que venha. Aí o Senhor fala: conserta-te, Israel. Glória a Deus. Não foi para mim. Deus falou com alguém lá da igreja, mas comigo não. Por quê? Porque não quer o conserto. Não quer viver. Para nós pastores, pastor Márcio, pastor Rafael, para nós pastores, nós somos, a Bíblia fala que nós somos dispenseiros de bênçãos. Nós somos dispenseiros de bênçãos do Senhor. Como assim, pastor? Porque o Senhor nos preencheu com dons, palavra. O Senhor nos revestiu, irmãos, você canta, ela basuriana, ela basta dom de cura, dom de libertação, revelação. Mas sempre estamos esperando que alguém me revela, sempre estamos esperando que alguém faça. E o momento que Jesus falar para vocês, agora vocês vão fazer, como que vai ficar? É pôr as mãos e dizer: sai, Satanás, em nome de Jesus. Não é ficar buscando as bênçãos do Senhor para o desobediente. Não é ficar: Senhor, abençoa, Senhor, visita, Senhor. Quando a pessoa, irmãos, ele só vem buscar a palavra da bênção, ele não vem buscar o abençoador. Tem demônio, em nome de Jesus, sai, Satanás. Canta na massa, está enfermo. Em nome de Jesus, enfermidade, sai. Mas se nós, irmãos, se lá de cima Jesus só vê nós chorando, só vê nós, irmãos, dizendo assim: alguém tem que revelar, alguém tem que falar, como que Deus vai me usar? Josafá era rei, mas ele não passou do céu e guiou o povo a servir a Jesus, e guiou o povo, irmãos, a buscar, a receber a bênção. Nós queremos que Jesus põe a mão, nós queremos que Jesus faça alguma coisa, nós só estamos. Pode ir lá então agora, pode ir. Nós estamos, irmãos, esperando sempre que alguém faça. Mas nós, muitas das vezes, o inimigo está olhando para nós, irmãos, esperando uma oportunidade para nos tragar, porque ele só está vendo você sofrer.
Ele não está vendo você levantar a cabeça e dizer: para trás de mim, Satanás. Não. Ele sabe que se ele vir com meia dúzia de demônios, muitas das vezes vai vencer. Não, igreja. Paulo, quando foram expulsar demônios e usar o nome de Paulo, Satanás disse: Paulo eu conheço. Não é assim? Esse Jesus, eu sei quem é, mas vós, e a Bíblia está dizendo que deram couro neles, né? Será que nós vamos querer viver apanhando? Será que Satanás, irmãos, tem liberdade de entrar na minha casa e me bater por causa que eu não quero viver uma vida de temor, de obediência, de jejum e de oração? É difícil, é. As esposas do mesmo gênero têm que ajudar os maridos. Tem que descer junto dos maridos. Se o marido ora, ora junto. Por que há muita desavença? Você pode prestar atenção na desavença no lar quando um ora e o outro não ora. Será, irmãos, que se nós não se colocarmos diante de Deus e dizer: Senhor, não foi isso que o Senhor me prometeu. Em nome de Jesus, é da porta para fora, Satanás. Irmãos, como foi que Josafá preparou o exército, pastor, para encarar a peleja? Depois que ele ouviu dizendo assim: essa peleja não é tua, essa peleja é do Senhor. Quando foi pela manhã cedo, ele levantou e ele disse assim: crede no Senhor vosso Deus e estará seguro. Credes nos seus profetas e prosperarás. Aí ele disse: agora vou preparar para a guerra. Jesus já falou que a vitória é grande. Certamente não veio na frente os que carregavam espadas, que carregavam lança, dizendo: meu rei, nós estamos prontos, a espada está afiada, meu rei. Ele disse: não é assim. Nós oramos a Deus. Deus falou para nós que a vitória, que a luta não era nossa, então ele já lutou por nós. Vai cá, levitas. Quando a gente fala, irmãos, que através do louvor Jesus opera milagre, as pessoas duvidam. Mas você sabe por que duvida? É porque não ora para Deus operar, é porque não ora para Deus curar. Ele disse: vê os levitas, vê os que tocam harpa, vê os que tocam flautas, certamente vê os que cantam. E ponhou em ordem à frente os levitas, os cantores para Deus. Aí ele disse: agora vem os festeiros, porque aqueles que se correm, quando o Senhor canta da basculhando da baixada, agiu através do louvor, aqueles que correm, a espada, a flecha alcança. Depois vem os da lança, depois vem os da espada. Ele inverteu, irmãos, enquanto ela basculhando da baia, a ordem do exército. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Ele confiou em Deus. É isso que o Senhor quer falar para nós esta noite. Se eu quero mudança, eu confio em Deus. Se eu quero transformação, eu confio em Deus. Se eu quero vitória, eu confio em Deus. Não há outras, uma raçuriana lá bastante. Não há outro Deus. Não há outra maneira de vencer guerra, de vencer peleja. Não. Não há, irmãos. Não há outra forma de nós vencermos. Se nós, irmãos, pôr em prática a palavra, Glória a Deus. nós vamos ter mudança dentro da nossa casa. Nós vamos ter transformação dentro da nossa casa. Mas nós precisamos. Nós precisamos, irmãos, descer. Nós precisamos viver um pouco mais a palavra do Senhor. Porque muitas vezes, irmãos, o inimigo olha para a igreja e vê uma igreja
raquítica, uma igreja fraca, uma igreja sem autoridade. Por quê? Porque nós deixamos os princípios de Deus de lado. Muitas vezes o inimigo olha para dentro da nossa casa e vê uma casa, irmão, sem revestimento, uma casa, um alvo fácil para ele entrar. Por quê? Porque deixamos os princípios de lado. O que é princípio? O que é primeiro na sua vida? Quantas vezes já pregamos sobre isso? Se eu deixo que é princípio de lado, então, irmãos, nas subcobras, eu vou ser um alvo fácil para o inimigo. Mas se eu colocar e agir como ele é o princípio, porque ele diz assim: eu sou o princípio, o meio, eu sou o alfa, o ômega, princípio e fim. Se eu coloco ele à frente, se eu faço ele princípio, o problema, irmãos, ele vai resolver. Se eu faço, irmãos, ele o meio, aonde eu estar, ele vai estar. Glória a Deus, se eu Senhor. ele no fim, no dia que eu partir daqui, eu vou me deparar com ele. Mas se nós, irmãos, viver como que se ele não escuta, como que se ele não vê, vivendo em contenda, vivendo em intriga, nunca deixando Deus agir dentro do lar, nunca deixando Deus agir nos problemas, na luta. Qual Deus que nós estamos servindo? Estamos servindo a um Deus de mentira. Se eu dobro o joelho, assim como Josafá, e você não importa a causa e dizer: Senhor, para mim é impossível, Jesus. Para mim é impossível. Mas os meus olhos estão postos em Ti, Senhor. Vai levantar alguém, ou o Espírito Santo vai tocar em você e vai dizer: não, essa peleja não é sua. Contenda não resolve o problema. Abrir a boca e dizer: eu falo o que eu penso, eu falo o que não resolve o problema. Não, porque muitas das vezes o que eu falo, o que eu penso é mentira de Satanás e vai criar contenda. Contenda Jesus não habita. Não, igreja. Tem que dizer: Senhor, a minha confiança está posta em Ti. Josafá disse, irmãos, eles passaram a noite em oração. Pela manhã ele disse: credes no Senhor vosso Deus e estará seguro. Mas quando nós cremos, né, pastor Rafael? Quando, não basta, nós cremos no Deus que servimos? Quando? Vamos esperar, às vezes, coisas acontecerem, não boas, para poder ver que Deus é Deus. Não, igreja, nós precisamos mudar. Nós precisamos crer mais na palavra do Senhor. Nós precisamos viver mais. Não adianta nós viver brincando, achando que estamos agradando a Deus, quando nós não estamos. Eu sempre falo, eu sempre vou dizer: se hoje Jesus voltar para nós, será que estamos preparados? Pastor, mas pouco importa. As pessoas, irmãos, estão vivendo de uma forma que o diabo tirou do coração delas o que é ter medo do inferno. Acha que é natural, vai ser igual está aqui. Mas a minha Bíblia, a sua Bíblia está dizendo que lá não haverá paz, que lá haverá prantos e ranger de dentes, eternamente. O que é eterno? Deus é eterno, princípio, meio e fim. Quer dizer que quando descemos, ainda não viveu, as nossas almas vão viver a eternidade sofrendo. Eu estou dizendo, irmãos, para cristão, para pessoas cristãs, não é para pessoas lá de fora. Não. Porque, irmãos, dentro da igreja as pessoas perderam o temor a Cristo. Dentro da igreja as pessoas perderam, irmãos, o respeito, muitas das vezes, para o Senhor seu Deus. E nós precisamos entender que Ele é Deus, nós somos servos. Glória a Deus, Senhor. Se você levantar a sua cabeça e dizer: para trás de mim, Satanás, seja qual for o problema, portas fechadas, seja o que for, enfermidade, eu creio, irmãos.
que o Senhor vai agir, que o Senhor vai operar o milagre. Mas nós precisamos crer. Por que muitas das vezes deparamos com esta situação? É por Deus dizendo para nós: busca mais, viva um pouquinho mais, desça um pouquinho mais, deixa o velho eu, a velha pessoa morta lá atrás. A palavra, irmão, vai dizer para nós que o batismo, que quando nós mergulhamos nas águas e quando nós somos levantados, a velha pessoa morreu, as águas levou para o mar do esquecimento, e quando você levanta, é uma nova criatura. Mas você sabe o que acontece? Quando muitas das vezes o pastor levanta você da água, você sai da mão do pastor e corre atrás da velha pessoa, porque você está vivendo igual estava antes. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, Senhor. Muitas das vezes dizemos: não, mas se Deus gerar a velha pessoa volta, não é a velha pessoa, é demônios. É demônios, irmãos, não tem outra explicação. Porque eles sabem onde agir. Agora eu falo para você, se uma pessoa, um corpo, uma alma que era cheia de Espírito Santo, deixar demônios agir, se Jesus voltar, irmãos, o passo já está completo. E aí? Muitas das vezes, irmãos, eu sei que as pessoas não vão concordar com a mensagem que eu entrego, mas eu vou dizer para você: eu entrego a mensagem e minhas mãos estão lavadas. Não sei porque Jesus está dizendo isso, mas que nós precisamos mudar. Nós precisamos, irmãos, viver um pouco mais. Pastores, obreiros da igreja, qual é a posição que vós estáis? As irmãs, qual é a posição que vós estáis? Vamos sempre esperar que alguém venha fazer em nosso lugar, e nós, que podíamos fazer mais e mais, estamos cada dia mais estacionados. Então, que nós temos que ter mudança. Eu sempre digo e sempre vou dizer: eu sei que muitas das vezes, irmão, nós não somos levados em conta o que falamos, mas eu vou dizer para você, irmãos que louvam, faça um propósito de oração de jejum para você ver o que Ele vai fazer. Jesus vai operar milagre, não só na igreja, mas no seu lar, na sua família. Será, irmãos, que nós estamos, em vez de se chegar a esse céu, pastor? Josafá, ele sabia o que ele queria. A confiança dele, irmãos, que ele se levanta com o povo, ele marcha para ir para a peleja. A Bíblia está dizendo, irmãos, que o Senhor já veio e pelejou por eles. O que eles tiveram de fazer não só foi pegar o despojo. O que era o despojo? Eram as bênçãos dos inimigos. Porque, irmãos, todas as vezes que eles iam para a guerra, eles levavam riquezas, ouro, prata, fazendas, irmãos. E aquele que vencia tinha o direito de pegar. Agora, e nós vamos só correr atrás da bênção, correr e nunca vamos poder encostar nela. Mas é porque a maneira que estamos seguindo, é porque a maneira que estamos vivendo. Se nós descer um pouco mais e obedecer mais e mais, você vai ver que a nossa vida vai ser diferente. Glória a Deus. Amém? Mas que nós temos que ter mudança, irmãos, todos os dias. Nós temos que ter mudança diante do Senhor. Não é a mensagem, ela é entregue. Quem prega, entrega a mensagem e lava as mãos. Se ela é, irmãos, direcionada do Senhor, ai daqueles que se levantam um dia vão pagar o preço. Mas nós, obreiros da casa do Senhor, principalmente pastor Rafael, presbítero Márcio, não é mais tempo de nós estar dizendo: Senhor, é o tamanho do nosso problema. Não, igreja. Não, irmãos. É de dizer: para trás de mim, Satanás. Satanás, irmãos, ele olha para nós e só vê nós sofrendo. Ele sabe, irmãos, que nós estamos sendo um alvo fácil. Não importa a luta, não importa a peleja, irmãos, eu tenho que ter depósito de oração, eu tenho que ter depósito de jejum, eu tenho que estar assim. Eu tenho que descer diante de Deus em jejum e dizer: Senhor, a carne morre, mas o Espírito vivifica.
Porque senão, irmãos, todos os dias nós vamos se enfraquecendo e se enfraquecendo. A oração, eu sempre digo, irmãos, aqui, eu posso perguntar, né, pastor? Não é constrangedor. Mas quem aqui já passou 3 horas já madrugada diante de Deus? 3 horas a fim. Você vê a nossa parte. A igreja, o Ministério Deus e Amor, quando o missionário ainda era vivo, ele dizia assim que o obreiro que não tivesse 2h30 de oração na madrugada estava desviado. Era isso. E eu falo uma referência que desde o princípio que eu aceitei Jesus, eu tive diante de Deus, foi essa, sabe por quê? Porque eu queria ser usado por Jesus. E você pode ver que os pastores antigos da Deus e Amor, eles abrem a boca, Jesus fala, eles abrem a boca, o Senhor faz milagre. Irmãos, é o nosso tempo, eu não estou levando lá o tempo de Pedro, de Paulo, não, eu estou trazendo o nosso tempo. Será que Jesus mudou? Eu posso, pastor, dar uma hora, meia hora, sim, posso, Jesus vai receber, vai. Mas que bom seria se eu pudesse fechar os olhos, esquecer o relógio e ficar aqui diante do Senhor. Irmão, Jesus se agrada, Jesus, eu acredito que quando você está ali, de joelho na madrugada, diante do Senhor, irmãos, eu acredito que o Espírito Santo também chega em joelho com você e diz: filho, vamos, vassouriando na praia. Mas nós, irmãos, estamos caminhando. Precisamos descer um pouco mais e mais diante do Senhor. Mais e mais. É pôr-se em oração. Seja criança, jovem ou adulto. O princípio é esse. Convido você que possa.